Sobre o futuro partidário de Bolsonaro, já vem aqui mais uma matéria, lá na Bela Megali, acho que faz sentido aqui algumas coisas que ela disse, que Bolsonaro meio que já decidiu aí, né, a data que ele vai bater o martelo sobre sua filiação partidária, e diz que Bolsonaro vai escolher sua futura legenda na semana que vem, ao voltar da viagem para a Itália, onde se reúne a cúpula dos países do G20. O presidente embarca esta noite. Hoje, Bolsonaro está dividido entre se filiar ao PL, do Valdemar Costa Neto, e o PP, lá do Ciro Nogueira. E olha só isso aqui. Costa Neto disse a aliados que, na semana passada, Bolsonaro havia lhe confirmado a filiação em seu partido. Após a reunião com Ciro Nogueira e o senador Flávio Bolsonaro, no entanto, o presidente teria voltado atrás. E aí se lembra que o Valdemar Costa Neto fez aquele vídeo, não sei o que, presidente, venha, tem espaço para você, para os deputados, para os seus apoiadores. E internamente já se diz que o PL está disposto até, né, dar espaços para disputa até de governadores. Não, vai ter nosso apoio e tudo mais. Mas, porém, entretanto, todavia, segundo aqui o Globo, eu acho que isso aqui faz um certo sentido, o líder do PL, o Valdemar Costa Neto, não é nenhum santo, né, todo mundo sabe dele, tem prometido dificultar a vida do presidente caso ele desista de integrar os quadros da legenda. Vai compor, vai fazer aliança, vai estar junto, mas vai criar dificuldade. Vai criar dificuldade. Vai criar dificuldade. Você lembra quando a gente falou, esse vídeo aqui é bom. Esse vídeo aqui para Bolsonaro, politicamente falando, é bom. Passa força, passa assim, o cara tem apoio. Mas tem um preço. Tem um preço. Esse pessoal do Centrão, quem menos corre, voa. Mas voa. Quem menos corre, voa. Tem nenhum santo. Nenhum. Tudo torto. E nesse meio tempo, temos uma nova carta do Roberto Jefferson. E acho que as coisas seguem um pouco a linha do que a gente estava comentando ontem, que eu acho que o que está acontecendo é aquela treta interna no PTB, uma briga interna por poder e uma tentativa de meio que ainda trazer Bolsonaro para o partido, ou se não trazer Bolsonaro para o partido, tentar colocar o PTB como, sim, um partido de direita, conservador e tudo mais. E olha só que coisas interessantes. Você lembra ontem quando eu trouxe essa postagem aqui da Cristiane Brasil? E eu falei o seguinte, olha que eu falava, gente, isso aqui tá bem interessante. Porque eu comentei que dessa vez a carta que tinha vazado, a gente comentou no vídeo ontem, né? Tinha vazado anteontem à noite. Ela não foi a foto da carta, a foto do papel. Foi escaneada. O que não era um padrão do PTB. Não era um padrão. E aí, dessa vez, assim, ficou estranho. A Cristiane falava o seguinte, todas as cartas que a nossa PEP do partido não tinha que publicar, ela publicou. Todas as besteiras para ferrar meu pai, ela fez. Mas essa carta, que ela considera que a prejudica na tentativa de um golpe no tapetão junto com o povinho lá, ela omite. Ela omitiu. Falou que omitiu. Então meio que a carta existia e ela omitiu. E por que eu tô falando que isso é interessante? Porque ontem a Fabiana Barroso falou o seguinte, Graciela enviou áudio para esclarecer que o PTB está fechado com Bolsonaro e que a carta foi vazada indevidamente. Ou seja, realmente, eles não queriam que essa carta vazasse. Se é um objetivo de um grupo para tomar o poder e tudo mais, aí já são dos 500, só quem está dentro do PTB para explicar. Mas eles estão em um claro embate e na nova carta do Roberto Jefferson isso se confirma. Ele está lá o grupo de deputados, lá capitaneado pelo Albuquerque e tudo mais. A gente chega lá nessa carta. Então tem uma confusão. E a Graciela confirma. Eu ouvi o áudio tem uns 6 minutos. Tá na internet, sem alguém procurar, ver o que ela tem para falar. Discordo de alguns pontos, não vou abordar muito desse áudio, mas vejam só o seguinte. Olha que coisa interessante. Tinha saído uma matéria na Veja, e eu fiquei triste ontem, até comentei. Se vocês olharam no meu Twitter ontem, eu falei o seguinte, cara, o filho do Roberto Jefferson desativou o Twitter dele e tinha uma reação dele à matéria da Veja que eu queria pegar, que eu já tinha visto no passado, mas fiquei quieto, que eu tô observando essa treta. E não tinha como, só que ele reativou a conta do Twitter e eu fui lá e pegar. No dia 22 de outubro, saiu uma matéria na Veja falando que assim, finalmente Roberto Jefferson meio que acordou, tá com raiva de Bolsonaro. E aí a matéria falava o seguinte, e o filho do Roberto Jefferson trouxe e faz um comentário. Ele fala o seguinte, tudo na vida tem um limite. A matéria falava que Roberto Jefferson acordou na prisão. Nem em pesadelo imaginava passar tanto tempo preso. Magoado, ainda não chama Bolsonaro de traidor, mas já enviou recados ao Planalto, ao Palácio. Jefferson foi preso por ordem de Moraes no dia 13 de agosto. Mandou recados. Aquela carta que o
Roberto Jefferson escreveu é claramente um recado. Pô, vocês aí, cara, aceitam demais, estão se cercando de figuras do Centrão, estão se aproximando demais aí do PL, do PP, está esquecendo do PTB. A gente é tudo igual, mas eu finjo que eu sou conservador, né? É tudo igual, mas eu finjo que eu sou conservador. Ele manda uns recadinhos, né? Ah, não sei o que, eu vou ver se apoia no segundo turno. Se a carta não era para vazar, talvez possa ter alguma relação. Isso aqui é do 22 de outubro. Essa carta já estava aí, só que não foi vazada. Seria interessante, inclusive, saber, né, qual foi o dia que aquela carta foi escrita, porque realmente não tem uma data no final para falar, ó, foi desse dia. E aí, ontem teve mais uma carta. O próprio filho do Roberto Jefferson traz. E interessante que tem uma parte ali que está apagada. Mas vamos ver alguns pedaços dessa carta. Ó. A carta que foi publicada na interna para o Gustavo e o Rodrigo, mas infelizmente vazou. Não era para vazar? Não era para vazar. Falou aquilo tudo, mas não era para vazar. Beleza, não era para vazar. Quem vazou? Vazou por quê? Quem vazou e vazou por quê? Qual o interesse de vazar? Ainda vazar pro Globo? Quem vazou e vazou por quê? Tem uma briga interna no partido, claramente. Quanto ao Flávio Bolsonaro, ele é a Cristiane Brasil do presidente. É uma figura da velha política. Mais uma crítica aí ao Flávio Bolsonaro. Aí fala o seguinte, eu lutarei por ele, mas não darei a vida por ele. Qual acordo pode fazer um homem cristão e honrado como Bolsonaro com um censurado, blá, 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 blá. Deus não... Acho que Deus não acorda com Satanás. Bem versus mal. Bolsonaro se conspurca falando com Xandão, que ele chamou de canalha na Avenida Paulista. Esse pedaço que está aqui censurado, eu acho que é isso daqui, nesse sentido. Ele criticou a processão de Bolsonaro com o satanista abominável Xandão, em referência lá ao ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro se conspurca falando com Xandão, que ele chamou de canalha na Avenida Paulista. Ele usa a palavra aqui, ó, abominável. Se você volta aqui no texto, você vê aqui, ó, que aqui tem um E e um L. E aqui parece que é um V, ó. Parece um V, um E e um L. Seria meio que abominável. Talvez. Não sei se é abominável. Começaria aqui, ó, a letra A. Meio que abominável. Talvez, não sei. Por que o filho do Roberto Jefferson escondeu esse pedaço? Será que é porque a Cristiane falou o seguinte, ó, todas as cartas que nossa PEP do partido não tinha que publicar, ela publicou. Todas as besteiras para ferrar meu pai, ela fez. E a gente viu que em várias cartas, né, Roberto Jefferson tá falando que ele tá fazendo aí, jogando a maldição no Alexandre de Moraes. Eu questionei, cara, o que é que isso ajuda o próprio Roberto Jefferson? Só vai fazer o Alexandre ficar com mais raiva dele ainda. E, pô, negar qualquer pedido aí de relaxamento de pena. E outra coisa interessante, que eu não tenho uma resposta, é quem vazou? Quem vazou não. Quem publicou sobre essa última carta que o filho do Roberto Jefferson trouxe foi um jornalista chamado Evandro Eboli. E a primeira carta, que saiu na imprensa, também saiu primeiro no Globo, também saiu pelo Evandro Eboli, juntamente com o Ray Anderson. O Globo está tendo acesso a uma carta que não deveria sair. Claramente tem uma treta interna no PTB. Claramente. Quem recebeu essa carta, pelo que vinha se dizendo, só quem encontrava com o Roberto Jefferson eram os advogados. Os advogados do partido não estão fiéis ao Roberto Jefferson, não estão alinhados à Graciela. Confusão interna no partido. E aí, no final, o Roberto Jefferson confirma realmente, né, o que está rolando. Uma briga interna, não sei quantos grupos brigam entre si, mas ele diz, ó, quanto deve ser aos frenéticos e frenéticas ligadas ao coronel pistoleiro Antônio Albuquerque, deixei com ele nossa legenda. Aquele não sei, está acumpliciado ao Renan Calheiros e ao Xandão para intervir na Executiva Nacional do PTB. Na convenção e no diretório ele não tem 5%, está vendo a setores judiciais baseado em falsas narrativas para se impor a quase totalidade de nossas lideranças. Perdeu no TSE,
perdeu na 14ª Vara Civil do Distrito Federal e agora recorre, claro, ao Xandão. E aí ele tá falando aí no grupo lá de deputados que tá brigando para ter o controle do partido. O que eu tô vendo com isso aqui tudo, cara, é uma movimentação seguinte. O Bolsonaro tá para bater o martelo. Não é a primeira vez que o Roberto Jefferson tenta trazer o Bolsonaro para perto. E não é a primeira vez que o Roberto Jefferson atua para tentar impedir o Bolsonaro de ir pro partido. Aconteceu no passado 2 vezes, quando o Bolsonaro estava para ir pro PSL e fracassou as duas.